estar trazendo as artes indígenas para dentro desse importante museu de São Paulo, Museu de Artes, e que cada vez mais, né, a gente tenha a presença de povos indígenas nesses espaços. É algo muito importante e temos que valorizar isso, né? Bom, a Bárbara já me apresentou, e como vocês viram na apresentação dela, a minha relação com os ticuna, um ritual dos ticuna que se chama a Festa da Moça Nova, que é o ritual de iniciação feminina dos ticuna. E é a principal festa desse povo, o principal ritual deles. Então, eu comecei a estudar a literatura sobre os ticuna em 2010 e 2011. Eu ingressei no doutorado na USP, né, no Departamento de Antropologia. Em 2012 eu já estava em campo, né? Já estava trabalhando diretamente com ele há quase 10 anos aí, né? Um tempo bastante longo, né? Já vi muitos bebês e crianças crescerem. Minha pesquisa, né, ainda focando bastante a Festa da Moça Nova, mas outras questões de pesquisa também que eu tenho me dedicado atualmente. E atualmente também estou vinculado como professor substituto da UFSCar e bolsista de pós-doutorado da Universidade Estadual do Amazonas. Bom, eu pensei em fazer uma exposição, trazer alguns elementos aqui. A gente vai falar bastante da Festa da Moça Nova, que é o momento, o local onde se congregam, onde se reúnem todos esses elementos, essas artes, esses instrumentos musicais, essas máscaras, esses elementos que a gente chama de artísticos, né? No mundo ticuna é uma festa, é o principal ritual desse povo, é um ritual bastante vivo em algumas comunidades atualmente. Uma coisa importante de apresentar, quando a gente está falando dos ticunas, são alguns elementos, né, para eu situar vocês, né, nesse panorama que é o mundo ticuna, e também situar não só os ticuna, mas situar a festa, esse grande ritual em que aparece. A aula pretende seguir mais ou menos esse plano, né? Uma apresentação dos ticuna, da festa da Moça Nova, que na verdade vai ser um grande tema, assim, que vai seguir a gente do começo ao fim da aula, né? O ritual da Moça Nova, o ritual de iniciação feminina, esse ritual bastante recorrente em vários outros povos também da América do Sul e do mundo, né? Os rituais de iniciação é, são, são rituais de passagem aí que nós modernos já não fazemos mais, né? Nós temos esse período estendido entre entre a infância e a idade adulta, que é a adolescência, mas para muitos povos do mundo, né? Não só para povos ameríndios e povos da América do Sul, né? E esse período da vida praticamente não existe, né? Isso que a gente chama de adolescência. Você está na infância e você tem uma passagem, um ritual de passagem, um ritual de iniciação à vida adulta, e aí você se torna uma pessoa adulta. Alguns elementos para os povos ameríndios são bastante recorrentes, mas vamos nos ater, antes da gente desenvolver mais sobre o ritual e depois instrumentos musicais e máscaras, né, que são os elementos que a gente vai tratar aqui na aula, vou falar um pouquinho dos ticuna, quem são eles, né? Bom, eles estão localizados no Alto Rio Solimões, e esse mapa está muito bom, mas a gente pode ver aqui nesse mapa, aqui é mais ou menos, ó, eu estou apontando no slide aqui que vocês estão vendo na tela, né, com o ponteiro aqui, mais ou menos a região de Manaus, e essa aqui é toda a calha do Rio Solimões. Então eles estão muito mais concentrados no alto Rio Solimões, né? Boa parte, mas também estão dispersos aí pela calha dos Solimões. Deixa eu dar um zoom aqui, já na tríplice fronteira, que é a fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, né? Eles estão majoritariamente nessa região no Brasil, os ticuna, né? Cerca aí de 55 mil pessoas, né? Um último censo realizado em 2010 já estava um número aí de 45 mil quase. Atualmente, há algumas atualizações dessa população pelos órgãos de saúde dizem que
são cerca aí de 55 mil ticuna, ou seja, é o grupo indígena no Brasil mais populoso, né? É muita gente. Então, quando a gente fala de alguns elementos da vida desse povo, alguns elementos culturais, né? Seja uma festa, um ritual, máscaras, instrumentos, música, né? Que eu dediquei muito tempo na minha pesquisa traduzindo canções, estudando a música desse povo, né? A música executada na festa da Moça Nova, conversando com cantores, com mestres rituais. Então é bom a gente ter como pressuposto que os ticuna, eles são um grupo muito grande e muito variado também. Eles têm uma diversidade interna. Então não são todas as comunidades que vão fazer a festa da Moça Nova, né? Que vão executar esses rituais mais tradicionais. Em geral, isso tem a ver também aí, com um dos pontos que está nesse slide, que é a religião, né? Os locais onde se executa mais a festa da Moça Nova são comunidades ticuna com pouca influência de missões evangélicas fundamentalistas, né, que se espalham hoje por toda a Amazônia, algumas com uma influência maior de missionários cristãos católicos, capuchinhos e outras missões católicas que são muito mais tolerantes aí com essas práticas tradicionais, ou mesmo comunidades que não têm influência religiosa externa, né? O que é muito, muito raro, é uma raridade, inclusive no mundo indígena em geral, né? Bom, não sou o primeiro a fazer etnografia sobre os ticuna. Outros nomes vão aparecer aqui na minha fala, né, ao longo da minha exposição. Por exemplo, Curtini Muendaju, que é um etnógrafo amador nos anos 40, amador e ao mesmo tempo uma referência incrível assim de etnografia, né? Etnografou vários povos da América do Sul e ele e os ticuna foi a última passagem dele aí por comunidades indígenas, né? Em 45 ele morre no Alto Solimões ali trabalhando em contato com os ticuna. Então ele é um pioneiro nos registros etnográficos daquela época, né? Para os ticuna. Um outro etnógrafo mais moderno, que também é uma referência fundamental para a gente estudar os ticuna, é um francês que se chama Jean-Pierre Goulart também, que através da produção dele, dos escritos dele, eu aprendi muita coisa sobre o mundo ticuna. E ele traz muitos elementos para a gente entender as máscaras, a festa, a cultura ticuna de uma forma ampla, o ritual, né, os instrumentos musicais e por aí vai. Bom, a importância, preparação, duração do ritual, né? Já vou entrar um pouco no mérito, então, da festa que a gente vai focar aqui, esse ritual de iniciação feminina que é a festa da Moça Nova, né? Ela começa na sexta-feira, segue pelo sábado e termina no domingo, ou seja, ela já tem um arranjo aí muito restrito também em função do mundo do trabalho, né? Que esticuna da vida escolar, das crianças, do mundo do trabalho dos ticuna em geral, né? Mas, bom, relatos dizem, aí relatos mais antigos dizem que essas festas eram muito mais, tinham uma duração muito mais extensa, né? De duração de muito mais dias. E a preparação, por mais que seja, bom, 3 dias de festa intensa, né? De ritual intenso, em que a música é praticamente ininterrupta, né? Elas estão cantando e tocando a todo momento, mesmo nos momentos que as pessoas estão mais cansadas, assim, né? Que estão mais esperando ver um outro ciclo de danças ali, ou de canto, tem sempre alguém tocando algum instrumento musical, principalmente o tutu, que é um tamborim, que a gente já vai ver ele, que ele é muito recorrente nas festas, né? Por mais que seja, então, restrito a esses dias, a festa, né? A saída da moça da reclusão. Elas estão em resguardo, né? Em reclusão, guardadas ali dentro de casa. Os ticuna usam essa palavra, eles estão guardadas. Aure é a palavra em ticuna, em língua ticuna, né? Quer dizer resguardo, estar guardada, estar reclusa, né? Ela não pode ser alvo ali de olhares da comunidade, ela tem
relação ali com poucas pessoas, geralmente uma tia, uma avó, a própria mãe dela, que vão cuidar dela, estar mais próximas dela, proteger ela, família. Isso são questões, digamos, até pessoais de cada família vai decidir ali quanto tempo vai durar a reclusão dessas meninas. Algumas podem permanecer reclusas durante poucos dias e outras, já ouvi casos, relatos também, muitos meses até cerca de um ano, né? Mais de um ano não sei, mas já ouvi relatos aí de reclusões que duraram um ano, né? Isso tem a ver também com saúde, com evitar doenças, ou com você prevenir alguma doença que já é recorrente em algumas pessoas da família. Isso tem a ver com estados de enfermidade também. Bom, então, no momento que essas meninas entram na reclusão, já se começam os preparativos, né? Os preparativos para se fazer a festa. Você já planta uma grande roça de macaxeira, de mandioca, para você fazer a bebida do ritual, né? O pajauaru, o caldo de pajauaru, que tem que ser muito farto nas festas, né? Isso tem que ser abundante, as pessoas têm que ter muita bebida para falarem bem da festa, né? Bom, começa a se plantar o pajauaru, começa já a avisar os convidados, avisar as pessoas que vão trazer as máscaras, que vão fazer os instrumentos, que vão trazer adornos para a festa, né? Então isso pode durar, deve durar mais ou menos no mínimo uns 3 meses antes de se fazer a festa de fato, né? Porque também e convidar as pessoas é algo bastante trabalhoso. Quanto mais outras comunidades vierem para a festa, mais prestigiosa será a festa e mais animada também. O Ticuna fala, olha, tem que vir bastante gente de outros lugares, de outras comunidades para a festa ser bastante animada, para ter bastante música, muitos cantores, algumas figuras de maior prestígio, né? Os cantores, as pessoas que sabem fazer uma máscara bonita, né? Uma máscara bem elaborada, e a gente vai ver aqui alguns processos de construção de máscara. Isso pode durar muito tempo. As máscaras dão muito trabalho para se fazer, né, para se construir. Bom, algumas referências aqui mostrando rápido em que aparecem essas máscaras ticuna, né? Aqui a referência de uma gravura feita por Spix, né, a dupla de alemães, né, Spix e Martius, uma gravura feita provavelmente aí entre 1819 e 1820. A gente já tem referências históricas aí, registros, né, históricos. Não dá para saber quando começou essa festa, claro, mas ou se é mais antiga do que esses registros que a gente tem desses viajantes, né? A gente chama esses cronistas dessa época de cronistas viajantes, né? A gente não tinha ainda estabelecido uma etnologia, uma antropologia. Então, a gente tem alguns registros aí desses mascarados. Isso aqui que os Spix e Martius vão dizer que é um préstimo, que é um cortejo, né? Um cortejo festivo dos Ticuna. Nesse caso aqui, no Alto Solimões. Mas, por curiosidade aqui, vamos ver qual é a descrição que ele dá para esse préstimo, né? O préstimo, esse cortejo festivo dos Ticuna. Ele vai associar isso com o nascimento de uma criança, vejam. É algo que atualmente não se... a gente não presencia isso em campo, e pelo menos os etnólogos mais modernos, aí, desde Niemeyer da Ju, não fazem referência a esse tipo de cortejo, né? Então, qual é a referência aqui do Spix, né? O nascimento de crianças dá-lhe oportunidade para uma estranha mascarada, na qual figuram o malvado demônio Jurupari, o tufão e as diferentes feras do mato, por meio de máscaras feitas com casca de árvore. Depila-se o recém-nascido durante o préstimo, enquanto ele é embalado lentamente pelas ruas do arraial, ao som de monótonas cantigas e aos estalidos feitos na carapaça de tartaruga. Não somente os Tecuna, né, na grafia da época dele aqui, do século XIX, por igualmente também, né, os Passé, os Juri, gostam de tais préstimos também em outras oportunidades. Então, uma referência aqui a elementos que vão estar presentes na festa da Moça Nova, né? Os mascarados,
alguns elementos aqui que a gente já vê no começo do século XIX vão reaparecer nessas festas, né? Claro, com modificações, né? Com transformações, mas ainda assim a gente consegue perceber muitos elementos que aparecem na festa da Moça Nova também, né? O tufão, no caso aqui, a gente vai ver que provavelmente ele está se referindo a Oma, né, o pai do vento, que aparece na festa da Moça Nova também. Jurupari, no caso, ele está fazendo uma referência a um ser aí do Alto Rio Negro, né? Ele está fazendo uma tradução, uma aproximação com uma outra área etnográfica. Ah, ah, também aqui a carapaça de tartaruga é um instrumento musical, um tori, ticuna, que aparece também na festa da Moça Nova. A gente já vai ver ele. Uma outra referência histórica que eu trouxe aqui para vocês verem é essa gravura do Henry Bates, né? E provavelmente ele presenciou, né, essa cena aqui, e aqui a gente já está tratando da festa da Moça Nova, né, que já é o ritual de iniciação feminina dos Ticuna, presenciado ali na metade do século XIX, 1557, provavelmente, ou 58, né? O Henry Bates, esse naturalista, passou aí cerca de 4 anos na região de Tefé, que é Médio Solimões, e Alto Solimões também. Então, ele no meio do século XIX, mais de 160, 170 anos se passaram aí desde que ele fez essa gravura. E a gente pode ver muitos elementos aí que vão reaparecer na festa da Moça Nova, essa apresentação aqui das moças, né? Veja, uma moça no meio e duas ladeando aqui ela, né? Que vão passear com ela e fazer uma dança, circular pela casa com ela, né? Tem várias danças que são feitas os Chicuna dizem, para apresentar a Moça Nova, né? E aqui na frente alguns mascarados, né? Alguns mascarados da época. E aqui em cima, se vocês podem ver aqui na gravura, ó, algumas moças que estão em reclusão, né? Como é que eu sei que elas estão em reclusão? Elas estão no giral da casa, né? Algumas referências históricas. Atualmente as moças não ficam mais nessa parte da casa, mas algumas referências históricas vão dizer que as moças antigamente ficavam no giral da casa, né? Nessa cama aí de varas que era aprontada para você guardar coisas, para guardar carne moqueada, né? A gente vai ver que isso tem uma relação também, esse local onde as moças estão, com algumas trocas rituais que acontecem na festa, com algumas relações com os mascarados também, né? Então elas ficavam nessa parte aí em reclusão, no giral da casa. Casas estas que eu trago aqui, então, alguns exemplos para vocês verem. Essas são as casas de festa, né? Os Ticuna, eles moram em casas familiares, né, de famílias extensas, em casas que são diferentes dessas casas de festa, né? Essas casas são praticamente quase que exclusivamente para se fazer festa. Você faz algumas outras coisas, algumas reuniões, né? Alguns encontros aí comunitários e outras festas, mas elas são praticamente construídas com a finalidade aí de abrigarem a festa da Moça Nova, o ritual de iniciação, né? Pelo menos a construção delas é feita para isso. São casas elaboradas por famílias que tradicionalmente fazem a iniciação das suas filhas e elas são iniciadas também, né? Um elemento importante aí da, da vida material, digamos assim, de muitos povos indígenas, ameríndios aí das terras baixas da América do Sul, é o fato de que alguns elementos materiais são também considerados pessoas, né? Considerados gente, não são simplesmente objetos, né? A casa é um excelente exemplo disso, né? A casa também é um exemplo disso. A casa, ela tem toda uma arquitetura que remete ao corpo humano, né? Ela é antropomorfizada, digamos assim. Ela tem cabelos que são cortados durante a iniciação da casa, né? A casa é batizada,
ela recebe um clã, ela recebe um nome, ela tem partes que remetem, como eu disse, né, ao corpo humano, ela é antropomorfizada, né? Então ela vai ter um caráter ali também de pessoa, de gente, né, no mundo ameríndio, assim como outros elementos materiais que a gente remeteria aí a uma objetificação, né, um objeto, por exemplo, alguns instrumentos musicais de cuna também são pessoas, também são gente, também têm agência, né, agem no mundo, podem ser perigosos, podem causar danos, e aí a gente já vai tratar um pouquinho disso também, né? Só para marcar aqui, para distinguir que os Chikuna moram numa casa aí. A casa de festa é uma outra casa, inclusive uma casa muito maior, né, para abrigar os convidados. Ela vai ter uma parte ali onde vai ser construído o quarto de reclusão, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Aqui é toda uma sequência, né, da construção do quarto de reclusão. Aqui a gente está dentro, vocês estão vendo aí no slide, a gente está dentro da casa de festa, né? E dentro da casa de festa, em alguns dias ali da festa, vai ser construído esse quarto de reclusão que vai abrigar geralmente mais de uma moça, né? Mais de uma moça que são iniciadas conjuntamente. Isso que vocês estão vendo, essas ripas clarinhas, né? Quase amareladas, quase brancas, elas são talos de braço de buriti, né? Braço de buriti. É o talo, você tem a folha do buriti, que está na ponta desse talo, e esse talo é bastante comprido e ele é descascado, é retirada a cobertura verde dele, e ele é cortado, ele é bem maleável, ele parece um isopor, assim, de tão molinho que ele é. Então, são construídas durante o ritual mesmo, né? Aí na frente do quarto de reclusão, se a gente tivesse uma imagem, aí poderia ver as cascas desses talos jogadas, né? E eles são cortados nessas ripas, e tem que ser muito maleável, porque as moças vão ficar dentro desse quarto de reclusão e no final da festa elas vão sair da reclusão, né? Estourando essa parede de Buriti, né? Elas vão romper isso aí, como se fosse um nascimento, e aí tem várias imagens que são associadas a isso, né? Parece um nascimento, parece uma, uma crisálida, né? Que é rompida e sai uma borboleta. Isso remete a vários tipos de transformação, né? Vários tipos de transformação que estão no mundo natural aí, e que são acessadas aí pelos ticuna para elaborar a transformação das moças, né? Para elaborar essa transformação de criança para mulher adulta, né? Mulher que muito não vai demorar muito para ela se casar, para ela já ter algumas prerrogativas também de mulher, né? Responsabilidades também de mulher, ela já não vai ficar mais ali brincando com as crianças, né? Ela já vai interagir mais com as mulheres, mesmo com as mulheres mais velhas, né? E já vai ter direitos plenos aí, se ela quiser se casar. Muitas vezes ela já tem um pretendente, ela já está ali, as famílias já estão entrando em acordos ali para ela se casar, ou mesmo ela pode escolher o marido dela, né? Então, esse é o quarto de reclusão que vai ser montado dentro da casa de festa de Moça Nova. Isso aqui é uma visão externa de uma festa, em um momento bem tranquilo aqui, né? De dia, durante a noite a festa fica mais efusiva aqui, fica mais animada aqui. É uma foto mais distanciada aí, com pouca gente na frente do quarto de reclusão. Há alguns homens que estão cantando conselhos ali perto do quarto de reclusão para as moças ouvirem, né? Os conselhos são cantados de maneira que as moças consigam ouvir o que está cantando para elas, né? Porque elas têm uma questão importante aí, que as moças têm que estar muito atentas aos sons durante a festa, né? Elas têm alguns sentidos que são exacerbados e outros que existe uma tentativa de quase anular
outros sentidos, né? Os sentidos que são exacerbados é principalmente a audição. A audição, ela tem que estar muito atenta durante o ritual inteiro, tem que estar acordada, desperta, né? De preferência de pé, né? É um ritual, uma prova bastante dura, né? Ela vai escutar conselhos duros, ela vai passar por provações físicas, né? Isso tem todo um contexto cultural, ritual para que isso aconteça, né? Isso não é uma prova gratuita, né? Isso o que alguns autores que estudam rituais de iniciação vão dizer que é um processo, um sofrimento honroso, né? Que as moças vão se orgulhar por terem passado por esse processo, por essa iniciação, né? Elas vão, por mais que seja penoso, que seja difícil, né? Depois de finalizado o ritual, de passado algum tempo depois do ritual, elas vão se orgulhar muito de terem participado da festa, né? Então, dentro dessa quarto de reclusão, a gente vê aqui que provavelmente tem 3 ou 4 moças reclusas, aqui pela quantidade de adornos, né, que provavelmente são duas, porque tem 2 cocares. Né? Então você tem todos os adornos da moça aqui também. Aqui do lado, vocês podem ver que a família já recebeu uma quantidade grande de mascarados, esses mascarados já dançaram, e as máscaras vão sendo empilhadas aqui, ó, vão sendo colocadas aqui. Tem um valor simbólico aí muito grande, né? Quer dizer que a festa teve muitos convidados e ainda outros ainda vão chegar aqui nessa festa. Essas várias redes aqui que são atadas ó, na, nos caibros aqui da casa, né? São os convidados que chegaram e já vão armando a sua rede aí. Então tem uma troca, né, que a gente vai ver que acontece no ritual. Alguns convidados trazem máscaras e adornos e em troca eles vão receber carne moqueada e bebidas mais nobres, né, do ritual, o caldo de pajuaru, que é uma bebida bastante apreciada e, e é uma delícia, né? Uma cerveja fermentada de mandioca. Então vamos seguir aqui, depois eu posso entrar mais em detalhes como é que funcionam essas trocas. Isso aqui é uma roda de tamborim, né? Uma roda em que as pessoas vão dançando e tocando esses tamborins, esses tambores, que é o tutu, né? Então é uma cena muito comum da gente ver na festa da Moça Nova, já começando a apresentar alguns instrumentos musicais que a gente vai ver nessa festa. Os Ticuna, eles têm uma quantidade muito grande de instrumentos musicais. Levi-Strauss, quando ele vai comentar sobre os mitos Ticuna, os rituais Ticuna, né, a partir da leitura que ele faz dos cronistas e do Kurt Nimrod da Ju, ele vai dizer, né, que a organologia ticuna, né, os instrumentos musicais ticuna, são dos instrumentos, são das coleções ali das variedades mais ricas dos ameríndios. Né? Então, os ticuna tem, a gente vai ver aqui que tem vários instrumentos. Esse aqui é um iburi ou buburi, que é um dos trompetes ticuna. Né? Os ticuna eles elaboram 3 tipos de trompete. Esse aqui é o Bulburi, ou Iburi, mais, mais frequente chamarem de Iburi. Né? Eu fiz inclusive um filme sobre esse trompete, se alguém quiser acessar, ele está aberto, livre, né? No Vimeo, basta vocês escreverem aí no Google Iburi Trompete dos Ticuna, vocês vão encontrar facilmente, que mostra todo o processo de construção desse trompete, a retirada da casca de árvore que vai ser enrolada para fazer o trompete. Mostra também o mito da Toóena. Tem uma animação no filme que mostra o mito da Toóena, que é a primeira moça nova, né? Que ela sai da reclusão inadvertidamente, né? Sai quebrando ali as ordens, a regra de não sair da reclusão, ela sai da reclusão, ela olha para esse trompete, né? Ela olha para o trompete e morre, né? E aí o trompete começa a cantar a voz dela, né? De que ela não deveria ter feito aquilo,
começa a falar para a mãe dela, né? Durante a festa dela. Mamãe, eu não devia ter feito isso, né? Mamãe, não coma a carne essa carne que está no cesto, porque essa carne é a minha carne. E por aí vai. É um mito bastante complexo, vocês podem ver ele nesse filme. Então isso tem a ver, esse olhar da Toon, né, a primeira moça nova, para o Iburi e o Toku também, que é outro trompete também, que é tabu, né, para as mulheres olharem. Então isso tem a ver com essa exacerbação ou anulação de alguns sentidos, né, que eu estava falando. Ou seja, ao mesmo tempo que as moças, né, que estão reclusas, elas têm que estar muito atentas, né, aos conselhos, aos cantos, aos chamados, a tudo que elas podem escutar enquanto estão ali na reclusão, né, enquanto estão no quarto de reclusão. Ao mesmo tempo, elas não podem olhar, elas não podem ver nada. Elas têm, inclusive, o cocar que elas usam geralmente cobre aqui a vista delas, né, em alguns momentos. Mas mesmo quando elas não têm nada ali vedando, né, a visão delas, elas têm que manter os olhos fechados, não podem olhar nada da festa, né, ao mesmo tempo que elas têm a audição exacerbada e o tato também. Né, o tato é bastante exacerbado, porque elas passam por vários processos de pintura corporal, principalmente com genipapo, né, com genipapo, que a gente vai ver que é um elemento ali, uma tintura importante, né, para o corpo das moças, né? Então, elas têm que estar atentas ao canto e aos conselhos das mulheres e dos homens cantores e também dos trompetes, né? Os trompetes, vocês viram ali, né, que tem o quarto de reclusão da moça. Atrás do quarto de reclusão da moça está o recinto ali onde vão tocar os trompetes, geralmente em trios ou em duplas. Esses trompetes vão estar atrás do quarto de reclusão, né, com as suas campanas ali bem direcionadas para as moças, para elas escutarem bem o som dos trompetes, né? Eles vão pedir caldo, vão pedir bebida, as moças vão ter que dar ali caldo, bebida para os trompetes, né? Que, como eu disse, não são simplesmente objetos ali, instrumentos musicais, eles são pessoas, né? Eles são batizados, eles recebem um nome, algum pajé, algum xamã vai inserir ali espírito, alma, né, uma agência nesses trompetes e eles vão adquirir de fato agência, consciência de si e vão ser executados pelos tocadores de trompete, né, pelos instrumentistas, que vão soprar pelo trompete, né, e vão tocar como se fosse, por isso que a gente chama de trompete, né, porque o som desses instrumentos é provocado pela vibração do lábio de quem toca. Né? Então, assim como um trompete do jazz, um trompete sinfônico, esse trompete também é executado pela vibração do lábio de quem toca, pelo vocal ali do instrumento. Né? Mas tem uma outra maneira de você executar esses trompetes que é como se fosse um megafone. Né? Um megafone. Então, algumas pessoas vão cantar dentro dos trompetes. Né? Vou ver se eu consigo colocar aqui depois um exemplo ou outro aqui de canções que são entoadas, que são cantadas dentro dos trompetes. Né? Então, ele vai funcionar como um megafone e a voz do cantor, na medida em que ela vai passar por dentro do trompete, ela vai se tornar a voz do próprio trompete. Né? Ele vai dizer ali, não vai ser mais o cantor que vai estar falando, mas é o próprio trompete que vai estar ali aconselhando, conversando com as moças, né? Esse aqui é um dos mestres cantores ticuna, que foi um dos meus professores ticuna, né? De festa da moça nova, de canto ticuna, sobre muitos elementos da cultura ticuna, mitologia. Uma pessoa muito sábia, o professor Ondino Casemiro. Eu trouxe aqui algumas canções que ele
que eu gravei com ele, que são cantadas dentro do trompete. Claro, eu gravei, como são gravações ali para fazer tradução, para entender melhor do que o que a pessoa está cantando, eu não gravei dentro do trompete, pedi para ser cantado fora do trompete. Vocês conseguem ouvir? Inci ke denava ukaturu di peca para ciguku jadarutaku jakowu jajai pa iri iri wawa teku ye ena jakuruwa idereti ne jadeuti uma ichon ena kuchipe pa iri iri wawo biju inya vai ikuru vai ikuchiga pa iri iri wawo biju wawo deku. Essa é uma gravação de uma canção que é cantada dentro do trompete, né? É executada aí como eu disse, né? Como se fosse um megafone, né? Como se o trompete fosse um grande megafone. Geralmente você tem uma dupla, um trio de trompetes, alguns vão soar como um trompete mesmo, outros vão soar como um megafone. Isso dá uma mistura ali de vozes bem interessante durante o ritual. E aqui é a canção do veado, Calbu, né? E tem outras canções, canção do Chenawa, que é o pajé da anta. Existem outros nomes e batismos aí de trompetes também, que são possíveis numa festa de Moça Nova, né? E é uma imagem do professor Ondina tocando tamborim, né? É uma maneira bastante recorrente da gente ver os cantores atuando na festa, né? Eles vão de braço dado aqui com algumas pessoas e vão cantando e batendo tamborim. Muitas vezes de braço dado com as próprias moças, né? Que já saíram da reclusão, elas já estão todas adornadas e aí eles ficam de braço dado com a moça cantando diretamente para a moça. A maioria das canções de conselho elas são cantadas em um volume baixo, né? Você não tem muita projeção da voz ali do cantor, mas ela é cantada baixo, mas diretamente para as moças, né? São canções de aconselhamento que vão dizer para essas moças não se afastarem muito das mães, permanecerem perto das mães delas, ajudando a família, ajudando as mães, de cobrança também, né? Pelos momentos em que as moças foram mal criadas, que elas desrespeitaram a mãe ou os parentes mais próximos, ou vão contar, muitas vezes vão condensar ali, vão contar algum mito, vão falar sobre os heróis míticos Ticuna também, os gênios míticos Ticuna, que é Joy e Pi, que são histórias muito conhecidas pelos Ticuna, e essas histórias muitas vezes são reelaboradas ali no formato de canção, né? São trazidas para o ritual, para isso circular e as pessoas conhecerem essas histórias, né? Aqui é uma outra cantora ticuna também muito prestigiosa, Dona Alicia, né, que me ensinou muita coisa sobre o mundo, o universo aí das festas e dos rituais de iniciação feminina. Ela é de uma família bastante tradicional, festeira, de rituais ticuna, né? Eu conheci bastante, estive bastante próximo aí do filho dela, dos filhos dela, né? Que são também pessoas bastante ligadas à festa da Moça Nova. Então tem algumas famílias que são mais tradicionais ou tradicionalistas ali, né,
na execução da festa, né, na continuidade desse ritual. Outras famílias já são mais, já não participam tanto, né? Então a dona Alicia, ela é bastante atuante e ela tem uma memória incrível, assim, tanto para explicar sobre algumas partes do ritual, alguns elementos da festa, quanto para cantar. É uma cantora muito requisitada nas festas, né? Tem muito prestígio. E as histórias também, ela tem uma memória incrível para contar mitos, né? Eu tenho horas e horas gravadas e traduzidas também de mitos contados por essa mestra ticuna, né? Que é a dona Alicia. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui ela cantando. A gravação tá bem baixinha, mas vamos ver se a gente consegue ouvir o som dela cantando. Ikurudereti ito wa wa ere e kovi não te ka no ade chun ton ki on ia jamati kata uku wa ere e kovi no ate ko au ate temu eita yakutanu natane ko aku kageti denoteka mangutiku itoriku ku aure wa ere e kovi ijea yaku itau ma inane wakukade jajutaan pa iri ipo ekureku anyama ijunatu denangane ujuru veteku pa iri ipo iya ekuka ikurudereti uitowa tucaukaje yawe pa iri iboki oka wai wai cha cha ida nikutika noa cha chariti pa iri iboki edani yakuchi nago ku aure ne pa iri iboki kita ikaru mocha gede jonchi o iya kita ikaru kochiga tatona kuru jechi ochiga pa ere bovinya já. Então aqui a gente acabou de ouvir a mestra cantora Dona Alicia. Isso não é muito comum, né? De uma mulher saber as canções que são cantadas dentro dos trompetes, né? Porque, como eu disse, esses trompetes eles são muito perigosos, né? Eles fazem parte do que a gente chama de complexo das flautas sagradas, que vão aparecer não só nos ticuna, que no caso dos ticuna não são flautas, são trompetes, né? Mas vão aparecer em vários outros povos, né? No Xingu, no Alto Rio Negro, em outros
em outros povos ameríndios, isso vai aparecer também, né? Que são instrumentos musicais, flautas, trompetes, clarinetes, zunidores, são vários, são muitas variações dessas flautas sagradas, né? São instrumentos musicais que geralmente são tabu para a visão, né, de mulheres e crianças. Mulheres e crianças não podem ver esses instrumentos, né? Elas podem e devem ouvir, escutar esses instrumentos, mas não podem ver, né? Então, o tokeu e o boburi ou iburi são instrumentos que as mulheres ticuna não podem ver, né? Algumas mulheres mais velhas, né, que já não menstruam mais, elas, elas têm já essa liberdade de conhecer um pouco melhor esses instrumentos, mas raramente vão tocar esses instrumentos, né, essas mulheres mais velhas, mas elas vão ter uma vivência de ter escutado muitos instrumentos, então elas vão saber cantar muito bem essas cantigas aí que são entoadas dentro dos trompetes, né? Um outro tipo de trompete dos ticuna é o coiri, que é esse par aqui de trompete. Na verdade, a gente está vendo aqui três instrumentos musicais, né? Você tem o coiri macho, né? Que ele tem dentes, que a gente pode ver aí, nessa boca serrilhada, né, dele. Esse aqui eu vou mostrar com o ponteiro aqui para vocês verem, né? Esse aqui é o coiri macho, ele tem essa boca serrilhada, né? E aqui, e ele é um pouco maior também, né? E aqui o coiri fêmea, né? Que não tem a boca com dentes. Amarrado nesses trompetes, a gente tem aqui um conjunto aqui de checker, que são essas flautas pan. Então, são esses os instrumentos de sopro dos ticuna, né? São três trompetes, iburi, toca, coiri, e esse par macho e fêmea, né? De coiri, e mais essa flauta pan, tcheca. No momento da festa, isso é tudo tocado de uma vez, viu? A não ser os grandes trompetes, eles têm ali momentos em que eles vão tocar. Agora, o tutu, que é o tamborim, os coiri, que são os trompetes de bambu, as flautas tcheco, muitas vezes o tori, que é um outro instrumento de casco de tracajá, o aru, que é um chocalho também, eles vão tocar todos ao mesmo tempo, então gera uma massa sonora ali, uma orquestra com um som bem interessante em alguns momentos, e isso mostra que a festa está bastante animada. Bom, esses koiri, eles vão passar por um processo de benzimento também. Eles não vão se tornar pessoas, né? Eles não vão ser aqueles instrumentos que vão receber uma agência, espíritos, né? E vão ter fala, vão ter voz. Não é exatamente isso, mas eles vão receber um benzimento de algum pajé. Nesse caso, a gente pode ver o processo aí de soprando, um pajé soprando tabaco nesses instrumentos, né? Nesse caso, esse xamã, né, esse pajé, ele está construindo. Bom, esses instrumentos eles têm uma relação com os queixadas, né? Eles têm uma relação com esses porcos do mato aí, que são os queixadas. E esse processo de benzimento dos coiri é uma espécie de ritual propiciatório de caça, né? Os pajés vão fazer com que esses coiri tenham uma conexão invisível, né? Uma conexão invisível, um fio, um caminho, né? Que une esses instrumentos com os queixadas que estão na floresta, né? Que estão no mato, que são uma caça aí muito apreciada, né? Então, na medida em que o pajé conecta essas entidades, né, os instrumentos e os queixadas que estão no mato através do tabaco, né, através desses fios invisíveis, a intenção é que esses
essas caças sejam atraídas para perto da comunidade, para perto dos caçadores, né, para ficarem mais acessíveis ali, mais vulneráveis também, né? E aí vai ter uma encenação aqui, aqui é o pajé soprando tabaco nos instrumentos e depois uma cuia cheia de pajawaru, que também vai ser o pajawaru dos queixadas, né? Um pajawaru que vai ser ali oferecido para os queixadas. E, claro, eles não vão aparecer agora na festa, mas eles vão ser presentificados ou encenados aqui por pessoas da festa, né? A gente vê aqui um homem que ele está imitando um queixada, né? Ele vai chegando perto, ele passa por cima dos trompetes, ele toma o pajawaru e aí alguém vai fazer a parte do caçador ali, vai jogar uma pipoca nele, alguma coisa que vai representar como se tivesse dado um tiro nele e ele vai morrer, né? Então tem toda uma encenação ali de uma caçada de queixadas, né? Desses queixadas que estão sendo atraídos ali pelo caminho que o pajé soprou por cima dos trompetes. São instrumentos que são, como os ticuna dizem que me disseram, né, que alguns relatos da etnografia, dos registros, dizem que são trompetes que podem ser executados, que devem ser executados, né? Os trompetes machos por um grupo de clãs, os trompetes fêmea por outro grupo de clãs. Geralmente isso não tem muito controle nos rituais que eu presenciei, mas os mestres de cerimônia ali, que são mais tradicionalistas, vão dizer, ó, isso está errado, esses instrumentos têm que ser entregues para os clãs específicos, né, para serem executados. Mas são instrumentos que depois da festa, passou a festa, eles são muitas vezes largados ali, né? Eles não têm muito valor material ou simbólico mesmo. Eles são jogados ali, ficam na casa de festa, ou são jogados no rio, né? Muitos elementos da festa são depois jogados no rio, ou são queimados. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, meninos, crianças brincando com esses trompetes, já que foram abandonados depois de uma festa, né? Eles gostam muito de brincar com esses trompetes, ou mesmo o iburi, alguns instrumentos que já foram abandonados ou que não foram batizados, né? A gente construiu para fazer esse filme que eu falei para vocês, né? O iburi, trompete dos ticuna. A gente construiu um trompete, né? Mas nesse caso, esse trompete não tem problema nenhum da gente mostrar ele publicamente, né? Se ele tivesse sido batizado, seria um problema mostrar para as mulheres, né? E para as crianças. Mas como o trompete não tinha sido batizado, não tinha espírito, não tinha agência, não era uma pessoa, né? E não oferecia perigo, né? Essa é a questão. Se uma mulher olha para um trompete, ela pode correr um sério risco de vida. Uma criança também. Então, muitas vezes, se o trompete não foi batizado, a gente abandonou o trompete e as crianças foram brincar com ele, foram tocar, né? Que é uma maneira de se aprender a tocar um instrumento também. Observar e tentar reproduzir ali, né? O que ela viu os adultos fazerem. Esse aqui é um tori, já falei dele algumas vezes, a gente viu ali que ele aparece, né, naquele registro do Spix de 200 anos atrás, né? Então, quando ele fala do casco de tartaruga, do casco de tracajá, ele está falando desse instrumento, né? Desse tori, que em todas as festas de Moça Nova ele vai aparecer. E ele vai ficar na cumieira da casa, ele vai ficar suspenso. Na hora da dança do tori, as pessoas vão baixar ele e vão fazer uma dança e vão tocar ele. Esse instrumento, ele vai ficar suspenso, fazendo referência também à mitologia de um herói mítico ticuna, que é o Métari, que era uma tartaruga. Que era uma tartaruga bastante enganadora, assim, bastante esperta, né? Que ele não é uma tartaruga, né? Ele não tinha força física, mas era muito inteligente, muito astuto, montava muitas estratégias, conseguia escapar de grandes perigos. Ele tem histórias muito engraçadas, né? Ele consegue escapar de um grande sogro canibal que comia todas as pretendentes das suas filhas, né?
tentavam se casar com a filha desse sogro canibal, ele consegue enganar esse sogro canibal, mata esse sogro canibal e justamente ele fica morando ali durante um tempo na cumieira da casa, né? E ele engana o sogro canibal mostrando um pezinho de criança, e quando esse sogro canibal vai tentar pegar ele, né, no topo da casa, ele estoura, né, o sogro canibal, que já tinha comido tantos genros ali, já estava tão cheio de sangue e de carne humana que a hora que o Métari se transforma num japuaçu, ele só dá uma cutucada com o bico ali, estoura o sogro canibal, que morre, e aí ele consegue se casar com a filha desse sogro canibal. E por isso, atualmente, os japuaçu têm a ponta do bico até hoje vermelha, né? Porque Métari, quando se transformou em japuaçu, ele estourou um sogro canibal cheio de sangue. Aqui é a execução do Thorin, né, que faz referência a esse herói mítico Métari. E quando a gente ouve as pessoas narrando essas histórias de Métari, são histórias muito cômicas, né, muito engraçadas. Ele engana as pessoas que perseguem ele, os monstros que perseguem ele. Então essa aqui é a dança do Tori, que a gente vê aqui também uma criança, né, que está sendo iniciada também, né? A festa da Moça Nova é um ritual que outra criança, não, que é só um cocar, mas a gente vê nos braços das mães aqui crianças, né, de ambos os sexos, meninos e meninas também vão ter o corpo pintado, o cabelo cortado, vão ser adornadas, né, e vão passar também pelo ritual. Eles não são o centro aqui das atenções da festa, né, como são as moças que são iniciadas, mas eles passam também, e eles têm que passar, as crianças, né, meninos e meninas, passam pela festa, são adornados, são pintados, têm o cabelo cortado. Isso tudo vai transformando esse corpo dessas crianças num corpo de gente de verdade, né? Tipo, nós vamos dizer, do Unganti, né? Que é pessoa verdadeira, né? Porque o corpo indígena ele pode ele é altamente transformacional, ele pode se transformar em outro ser. Então as crianças têm que passar, as moças, as crianças têm que passar por esses rituais de iniciação para se tornarem pessoas de verdade, né? Pessoas de verdade. Então as crianças vão passar pelo ritual também, e mais de uma vez, várias vezes, geralmente umas 3 vezes pelo menos, vão ter o corpo pintado. Logo no nascimento, os bebês ali, na primeira semana de nascimento, já vão ter o corpo pintado de genipapo também, né, que deixa a pele bem preta, como a gente pode ver aqui esse menino que está no colo dessa senhora, pele bem preta de genipapo. O genipapo, ele tem um efeito muito importante nos corpos, né? O efeito do genipapo é retirar a pele de Unatu, que é a pele mortal, trocar essa pele, transformar ela numa pele imortal, né? Esse é um tema muito recorrente na festa. A troca de pele, tornar o corpo imortal, rejuvenescer o corpo, né? Uma tentativa de recuperar uma imortalidade que foi perdida, né? Durante o mito, durante alguns erros que aconteceram na época do mito, que foi perdida a imortalidade, mas o ritual tenta reavivar isso, né? Tenta transformar esses corpos em corpos imortais novamente, né? Seja por uma intervenção aí no corpo, seja também pela boa organização da festa, né? De você fazer uma festa muito bem elaborada, com todo mundo bebendo, cantando, dançando, ninguém saindo da casa de festa. Alguns relatos míticos vão dizer que essa casa de festa sai voando, né, e vai para o Évare, que é a morada onde moram os imortais ou encantados, né, que em língua ticuna é Uune, são os Uune, que é também um estado corporal que a moça, durante a reclusão, ela vai ter esse estado corporal, né? Ela vai ser uma coisa que é muito particular aí, muito típica,
de rituais de iniciação é uma certa ambiguidade dos neófitos, né, das pessoas que estão passando pelo ritual. Então, a moça ela ainda não é, ou melhor, ela não é mais nem criança, mas ela também ainda não é adulta, né? Ela está numa fase liminar, a gente chama na antropologia, ela está num período ali liminar da vida dela. Ela não é nem uma coisa nem outra, né? Ela não é mais criança, mas ainda não passou pelo ritual, não é mais, não, ainda não é adulta. E essa mesma ambiguidade ocorre com o fato dela não ser nem mortal e nem imortal, e ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Esse é o ponto. Ela é mortal e imortal ao mesmo tempo. Ela é o próprio um paradoxo aí expresso no corpo dela, né? Por isso que ela é muito vulnerável, por isso que ela tem que ser cuidada, por isso que o processo ritual tem que chegar a um bom termo aí, tem que ter um andamento rigoroso, né, com os mestres de cerimônia, né, os Wanku, que são os mestres que vão estabelecer as etapas dos rituais, dos pequenos rituais que compõem a festa da Moça Nova. Né? São 3 dias de festa e durante esses 3 dias são várias etapas, vários rituais que vão ser ali encadeados durante esses 3 dias de festa. Estou mostrando alguns elementos. Né? Boa parte da festa, boa parte do ritual é preenchido com essas danças. Né? A dança do tracajá, a dança do tamborim, tem outras danças também que são feitas com as moças para exibir as moças adornadas, para circular a casa, né? E elas sempre com alguém próximo delas, com os parentes dela, próximos delas, para proteger elas, para aconselhar elas, para adornar, para pintar os seus corpos. Mais uma imagem, né, da dança do tracajá. Aqui é uma fotografia noturna, né, que é difícil tirar foto de noite, mas levei uma câmera com esse recurso, aí a gente pode ver um clima de festa mais quente, né, mais animado, aí, com os jovens tocando trompete, o tori também, o caço-tracajá no meio dos festeiros aí, uma festa. Esse aqui é o bamá, que é um instrumento musical já bem difícil de se encontrar, eu nunca vi um desse em campo, né, que é um chocalho também feito de taquara, de bambu. Como eu disse, né, os instrumentos de cuna são muito variados, tem muitos, mas alguns já não, já raramente a gente encontra, né? E esse aqui, ó, é o aru. Aru, que é um chocalho também, e ele é usado para marcar o início e o fim de alguns eventos, de algumas partes do ritual também. Ele fica na mão dos copeiros, né, que são os Wampu, que são os mestres de cerimônia, que vão dar o início e o fim de alguns pequenos rituais aqui. Então aqui, por exemplo, essa moça está ralando o genipapo, espremendo o genipapo, né? E o Aru está acompanhando essa espremeção aqui do genipapo. A gente pode começar a abordar aqui nessa aula os mascarados. Né? Esses aqui já trago para vocês alguns exemplos de mascarados, né? Que vão ser vão ser um ponto alto da festa, assim, também, em termos de animação. As pessoas ficam ansiosas para a chegada dos mascarados, elas falam, as crianças, né, todas as pessoas que vão para uma festa de Moça Nova, elas estão ansiosas para ver os mascarados dançarem, brincarem, eles são muito engraçados, eles despertam também sentimentos, sensações ali ambíguas, eles muitas vezes são amedrontadores, né? Eles carregam essa expressão aí, essa figura do grotesco também, né? De trazer orelhas imensas, bocas imensas, olhos grandes e brilhantes, né? Pênis imensos, desproporcionais, assim. Né? Então eles trazem esse grotesco que é apavorante, assustador também, mas eles começam a brincar com os festeiros, né? Começam a provocar, e provocar riso, né? E provocar as pessoas, principalmente as mulheres, correm atrás das crianças, então é uma bagunça aí quando eles chegam. E a intenção deles, né, é
se aproximar do quarto de reclusão, ali onde a moça está guardada, protegida, né, e tentar atacar esse quarto de reclusão. Então eles vão ali sempre no sentido de roubar a moça mesmo, né, de atacar as moças, de sequestrar, de levarem as moças, mas conforme eles vão chegando na festa, eles vão sendo ali acalmados, eles recebem bebida, e aí eles bebem, eles dançam, ficam mais tranquilos, eles recebem carne moqueada, né, que é um presente ali bem nobre para quem é convidado para a festa, né? Só recebe esse bebida e carne moqueada assim nessa quantidade quem leva adornos para a festa, né? O que é um tipo de troca bem particular dos ticuna e de alguns povos da América do Norte, né? Da América do Norte. Os ticuna, eles têm algumas particularidades da mitologia, dos próprios instrumentos musicais, né? Tambor, por exemplo, não é um instrumento musical muito recorrente na América do Sul. A gente tem mais tambores indígenas na América do Norte. Elementos da mitologia ticuna vão fazer referência, muitas vezes, né? Eu fiz algumas comparações à mitologia de indígenas da América do Norte. Eu escrevi sobre isso em um artigo que chama Uma Passagem entre as Duas Américas, né? Que saiu na revista portuguesa, chama Etnográfica. Vocês conseguem encontrar facilmente aí na internet, quem tiver interesse. Uma passagem entre as duas Américas. E um elemento aí também do ritual, que é mais encontrado na América do Norte do que na América do Sul, é a troca de adornos, sejam adornos que os festeiros usam, né, umas fibras de buriti, adornos de murumuru, de folha de murumuru, ou as próprias máscaras, né? Esses adornos eles são trocados na festa, né, por carne moqueada e bebida. Qual é o padrão que a gente encontra mais na América do Sul, né, entre os povos indígenas da América do Sul? É a troca de carne moqueada, que os convidados trazem carne moqueada e os anfitriões oferecem bebida, né? É a troca de bebida por carne moqueada, por caça, né? Entre os ticuna, isso não acontece. Quem oferece a bebida e a carne moqueada são os anfitriões, e quem traz os adornos são os convidados, certo? Então aqui, alguns exemplos são fotografias minhas, né, que eu tirei aqui é a comunidade de Nova Esperança, que é bastante tradicional as festas de lá. São várias comunidades ticuna que ainda fazem essa festa, a iniciação das moças. E aqui a gente vê, fica evidente esse pênis enorme, né, que os mascarados trazem. É um falicismo aí exagerado, né, para mostrar que eles estão ali também no sentido de atacarem as moças sexualmente, né? Tem muitas narrativas que vão falar disso, né? Que vão falar desse perigo, né? De alguns seres que são os bichos, traduzidos como bichos, né? São os ngó, bichos não no sentido de animal, né? O Nimue da Ju vai traduzir ngó como como demônios, né? Nesse caso aqui são os Tou, os macacos Tou, que são um tipo de demônio também, um tipo de bicho, de Ngó, né? Os mascarados são muito diversos também entre os Ticuna, né? Tem o pai do vento, a mãe da mata, o pai do vento é Oma, a mãe da mata é Mawu, e tem vários outros, Jeva, que é a cobra grande, a onça Toramá, tem máscaras que são sonhadas pelos xamãs, pelos pajés, né? Então podem surgir vários outros mascarados novos, alguns mascarados são mais mansos, digamos assim, não são tão efusivos e perigosos, assim como os Tau, que são esses mascarados aí que a gente está vendo no slide, e outros são bastante perigosos, né? Que as pessoas sentem medo, as crianças correm, as mulheres, as que são mais corajosas, enfrentam esses mascarados. A, o papel das moças que estão sendo iniciadas é dançar com esses mascarados, né? Dançar é uma maneira que a gente diz, né? Mas não é exatamente uma dança. Muitas vezes essa dança se parece mais com uma luta, né? Com uma estratégia de escapar dos ataques desse mascarado, né? Que vai tentar acertar o pênis nelas, né? Então elas vão
segurar nas costas, né, desses mascarados, e esses mascarados vão tentar ali se desvencilhar delas, né, vão dançar, vão girar e vão tentar escapar dessas, das moças para tentar atacar elas. Aqui a gente pode ver uma dança de moça nova com os mascarados, né? Elas segurando na parte de trás da máscara e tentando ali controlar a situação para ela não ser atacada. Muitas vezes, se ela está numa situação mais vulnerável, outras mulheres vão, ajudam ela, né? Seguram o mascarado, né? Mas a intenção era mostrar que ela consegue se desvencilhar ali daquela situação sozinha. Aqui algumas crianças, né, depois de se apresentarem ali, de pularem, de dançarem mascaradas, né, o que não é muito recorrente, geralmente os mascarados são homens, mas tem também uma pequena porcentagem de crianças e mulheres também, né. São poucos, 90% dos mascarados são homens, né, porque exige esse tipo de dança, de ataque, de luta. Acho que eu nem diria que é exatamente uma dança, mas é uma espécie de luta mesmo entre a moça e os mascarados, né? Aqui os mascarados chegando para a festa também, né? Conforme eles vão chegando, as pessoas já vão ficando de prontidão ali, as crianças já começam a gritar, né? Eles começam a fazer uma algazarra ali. Alguns mascarados têm algumas danças mais específicas, né? Essas aqui são fotos que eu tirei de uma festa de moça nova. Aqui é um tipo de mascarado que raramente a gente encontra. Esses mascarados que eu mostrei para vocês, né, que são os Tau, eles atualmente são a imensa maioria dos mascarados que a gente vai encontrar numa festa de moça nova nos dias de hoje, né? São os Tau, são os macacos Kayarara, chamados em língua ticuna Tau, e vão fazer essa dança mais intensa com as moças, né? Mas tem outros mascarados que atualmente não são mais difíceis de se encontrar, mas não é impossível de se encontrar também, né? Alguns festeiros aí vão ter mais tempo, vão ter mais incentivo ali, estímulo para fazer uma máscara mais elaborada, eles sabem fazer e podem fazer, né? Uma coisa que incentiva muito uma pessoa a levar uma máscara mais elaborada para uma festa é ele saber ali, já ter recebido a notícia de que o dono da festa, que é o pai da moça, né, e a família dele, o dono e os filhos dele, que vão caçar, que vão caçar animais, né, carne de anta, queixada, vão pescar também, vão trazer muita carne. Quando as pessoas começam a ouvir a notícia de que tem muita caça, muita carne moqueada numa festa, né? Ah, aquele dono de festa matou 3 antas para essa festa. Todo mundo vai ficar bem afim de fazer umas máscaras muito bem elaboradas, né? Porque aquilo vai ser trocado, né? Ele sabe que se ele levar uma máscara legal, né? Uma máscara bem construída, bem adornada, bem pintada, com um tururi bem extraído, né? A gente vai ver como se tira o tururi, né? Que é esse pano, essa entrecasca, né? Isso é uma entrecasca que se usa para fazer essas máscaras, né? Então, tem toda uma técnica muito sofisticada para se extrair essa entrecasca, e essa técnica envolve você não romper a fibra do tururi, você deixar esse tururi bem limpo, bem homogêneo, uniforme, né? Se o tururi for mais claro, ali, mais branquinho, você limpar ele, deixar ele é, bem branquinho também, né? Da cor da, da entrecasca de fato, né? Esse aqui, por exemplo, que a gente está vendo no slide, é um maur, que é uma mãe, considerada mãe das árvores, da floresta, né? Maur. Além dos bichos, os Ingó que aparecem mascarados na festa, a gente tem alguns mestres, donos de alguns de algumas entidades, né, de alguns seres, né? Nesse caso, são
O Maú é o dono da árvore de macambo e de outras árvores da floresta também, né? Esses donos, né? Esses mestres, sim, tem várias palavras que a gente tenta aproximar aí do sentido indígena, né? Mestre, responsável, dono, né? Como o Oma, que a gente vai ver aqui também. Oma. Esse aqui é o Oma, que é esse cabeçudo, né? Isso aqui é uma exposição que teve no Sesc Pinheiros, em São Paulo, das máscaras ticuna, né? E eu dei a formação para alguns educadores que trabalharam nessa festa, né? nessa exposição. E esse Oma, que atualmente é raro se encontrar um Oma, né? Ele é bem difícil de se fazer. Ele tem alguns elementos que são bem característicos dele, né? Que são orelhas grandes, a cabeça bem grande, é feito em cima de um cesto. Então, muitos dos Oma, esse aí é um Oma bem antigo, né? Da coleção do Harald Schultz, que coletou essas máscaras nos anos 50, 60, no Alto Solimões, né? Então a gente pode ver aí também nessa foto uma grande variedade de máscaras. Mas geralmente o Oma, ele tem os olhos brilhantes, né? O brilho para os ticuna, para os outros povos ameríndios também, corresponde a algo muito perigoso, né? Algo que pode afetar a pessoa de uma maneira que ela pode adoecer, ou que ela pode se assustar, né? Se assustar, que é uma tradução aproximada também, né, dos termos indígenas, né? Porque um susto no nosso mundo não mata ninguém, né? Mas um susto quando os ticuna falam que uma coisa é assustadora ou que alguém se assustou com alguma coisa, eles podem estar se referindo a alguma coisa muito perigosa, né? Muito letal ou mesmo mortal. Se a gente retoma o mito que eu falei rapidamente dele, né? A Toona, a primeira moça nova, que olhou inadvertidamente para os trompetes, né? Ela olha escondida para os trompetes. Os trompetes, quando ela olha para os trompetes, aqueles trompetes já estão vivos, né? Já estão ali imbuídos de agência, de espírito, de alma, e os olhos desses trompetes brilham, né? E é justamente esse brilho que afeta Toona como se fosse um dardo de zarabatana envenenado, né? Essa é a explicação para a morte da Toona, né? Quando ela olha para os trompetes, ela sente um brilho, um impacto de um brilho que ela morre, né? Como se fosse. E ela reage, o corpo dela reage como se ela tivesse recebido um dardo de zarabatana envenenado. E aqui mais algumas fotos da variedade de cabeças aqui, de máscaras, né? Aqueles elementos exagerados, como eu disse, né? De orelhas grandes, bocas grandes, umas máscaras que são construídas para serem muitas vezes caveiras de alguns animais, de macaco, né? São incrustadas ali na máscara, para se tornar uma máscara assustadora mesmo, né? É uma figura grotesca, uma figura assustadora, que vai remeter ali a todo um imaginário indígena mítico também, a alguns encontros, né, que existem, que são relatados também com esses seres na floresta. Esses seres muitas vezes aparecem na floresta, né, em locais isolados, na roça, quando as pessoas estão sozinhas nesses ambientes, né, e eles aparecem na figura, muitas vezes, de algum rapaz sedutor, um rapaz bonito, né, que vai seduzir as moças, em menores casos, né, alguns homens, vai seduzir e depois só vai se revelar a sua verdadeira face, né, monstruosa, de demônio, de bicho, né, um goó, só vai se revelar depois, né. Os mitos, muitos mitos trazem relatos disso, né. É algo muito parecido, muito recorrente na Amazônia, né, que é o mito do boto, né. Vocês podem associar esse ser sedutor, que se aparece muitas vezes como um homem branco, sedutor, estrangeiro, que é a figura do boto, que aparece em várias comunidades ribeirinhas, caboclas, indígenas
da Amazônia, isso vai aparecer também em variações, em transformações disso, né? Os mascarados, eles revelam também, muitas vezes, transformações parecidas com essa, né? Mas é uma variedade muito grande, né? Eu estou trazendo alguns elementos aqui, alguns mascarados. Essas fotografias são fotografias tiradas no MAI, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, no MAI-USP, que tem uma coleção muito grande, né, de máscaras ticuna, cerca de 600 máscaras ticuna, uma coleção imensa, né, muitas já bastante deterioradas com o tempo, que não tiveram ali um armazenamento muito adequado, mas atualmente elas têm recebido uma atenção bastante grande ali das conservadoras, né, que tentam ali de alguma forma fazer a manutenção dessas máscaras, né, que são máscaras coletadas pelo Harald Schultz, que é um etnógrafo amador aí, que foi aluno também do Herbert Baldos, do Kurt Neumann da Ju, que são etnógrafos da velha guarda, né, vamos dizer assim, da etnologia brasileira. Alguns elementos que são usados para fabricar a tintura, né, que vai, as tinturas, ou melhor, as tinturas que vão ser usadas para pintar as máscaras, né. Eu peguei aqui um card, né, uma fotografia de um card que é usado numa oficina promovida por uma ticuna colombiana que se chama Luz Mari, então já dou crédito a ela aqui, por elaborar essa identificação dessas plantas e esse card bonito, né? Porque ela faz ela promove essas oficinas de elaboração de tinturas naturais nos Estados Unidos, em Washington, em diálogo aí com alguns conservadores e museólogos americanos. Ela organizou aqui os elementos e os processos, né, para se fabricar essas tinturas. Muitas dessas tinturas não são usadas para se pintar máscara. Por exemplo, eu nunca ouvi falar que os ticuna usam genipapo para pintar máscara. Genipapo é feito para pintar seres humanos, né? Gente de verdade, digamos assim. Os mascarados, para você dar uma coloração escura, se usa outras tinturas, né? Mas algumas tinturas, alguns elementos, eles são importantes aí e recorrentes no uso, né, de pinturas não só de chicuna, de povos indígenas, né? O urucum, a cúrcuma, né? O itilo, né? Aqui tá, o nome está em espanhol, né? Outras plantas que são buré, que são usadas para fabricar, né, tintura amarela, mais azulada, esverdeada e por aí vai. Tem várias técnicas e vários elementos para se fazer essa tintura, né? Aqui é uma fotografia dessas plantas aqui, aqui a cúrcuma, que é aplicada diretamente na máscara, o genipapo, não, aqui não é genipapo, né? Aqui é urucum, que é extraído da tintura vermelha, a, essa, esse tipo de castanha aqui, né, que é cozido para extrair uma tintura mais escura, meio um preto azulado, também é muito comum para se pintar máscaras, né? Que não são os mesmos elementos que se usam para pintar o corpo, a não ser o urucum. O urucum aí é um elemento incomum, mas o genipapo não se usa. O genipapo ele tem um poder assim de troca de pele, de mudança de pele muito específico para os seres verdadeiramente humanos, né? Os Maguta, o povo pescado por Joey, né? Que é atualmente os Ticuna reivindicam essa autodenominação, né? Maguta, povo que foi pescado por Joey, pelo herói mítico Joey, com um caniço, né? Então, o processo aqui de construção da máscara, como eu disse para vocês, é muito trabalhoso, dá um trabalhão fazer uma máscara, né? Por isso que elas têm que ser muito valorizadas também. A gente pode ver aqui, ó, nessas fotos,
que eu publiquei todo esse processo e algumas coisas que eu estou falando aqui sobre as máscaras, sobre a construção das máscaras, neste livro aqui, ó, né, que saiu faz pouquíssimos meses, né, que se chama Culturas Indígenas no Brasil, e a coleção Harald Schultz. Né? Fui convidado por algumas conservadoras e museólogas a contribuir com esse volume, que traz vários artigos sobre arte indígena, né, de vários outros povos, relacionando aí com as coleções do Harald Schultz, né, que citou a cultura material de vários povos indígenas. Então eu fiz um artigo dialogando com a coleção do Harald Schultz no MAI, no Museu de Arqueologia da USP, né, de Etnologia, e dialogando com alguns escritos dele. Né? Ele tem alguns escritos aí sobre a festa da Moça Nova, sobre os mascarados, e aí eu elaborei um diálogo aqui com ele, atualizando um pouco também. Ele registrou também o processo de fabricação, de construção das máscaras, e eu meio que atualizei, né, 60 anos depois, atualizei esse processo, mostrando que ele é muito vivo, muito presente. Os Ticuna valorizam muito esse conhecimento, um conhecimento que a gente tem que trazer aqui para um curso do museu, né, de artes do MASP. Né? Muito legal ter essa oportunidade de trazer, eu como estudioso, né, esse é meu lugar de fala. Né? Eu sou um antropólogo, um estudioso que estuda a cultura ticuna, né? Tendo aí como foco a festa da Moça Nova. Né? Esse é o foco de onde, por onde gravita todos os outros temas que eu estudo, né? Xamanismo, mitologia, organização social e parentesco, cultura material, música, e por aí vai. Né? Eu vou desdobrando esses temas e conectando com a festa da Moça Nova, que é uma festa muito complexa, né? Que eu estou trazendo aqui apenas umas pinceladas, né? Alguns elementos, principalmente conectando com essa cultura material que é tão rica, né? E tão bonita, que são as máscaras, os instrumentos musicais, né? que, que duram muito pouco também. Né? As máscaras, os instrumentos, a cultura material que vai parar no museu, ela, claro, vai durar, vai ser usadas ali técnicas de conservação que vai fazer com que essas máscaras durem mais tempos, né? Anos, mas elas não são feitas, de fato, para durar. Né? São usados materiais ali bastante perecíveis, que vão se decompor, né? São entre cascas de árvore. Então vão se decompor rapidamente, vão se deteriorar. Né? Então a gente pode ver aqui o processo de extração do tururi. Né? O tururi é esse tecido, que não é um tecido, né? Não é uma palavra adequada chamar de tecido, mas é esse suporte, né, que vai ser pintado, esse suporte que vai ser elaborado, costurado, né, cortado para se fazer as máscaras. Né? A gente pode ver aqui esses troncos no chão que são batidos, né, são batidos, e a maneira como se bate esse tronco também é uma elaboração aí que demora para aprender. Né? Eu, por exemplo, estraguei muito tururi aprendendo a bater o tururi. Como que é o processo? Né? O que, que é bater o tururi, que o Ticuna fala? Você tem que bater de uma maneira que você não pode bater nem muito forte, senão você vai romper as fibras do tururi, mas também você não pode ficar batendo ali muito fraco, né? Senão você vai demorar o que um ticuna ali, que já bem treinado naquilo, né? Demora uma tarde para tirar o tururi. Se você ficar batendo muito fraco, você vai demorar muitos dias. Então, tem uma medida ali, uma boa medida que depois de muito treino você encontra que é bater o tururi da forma certa. Né? E dá muito trabalho, machuca a mão, é bem laborioso. Né? Tanto que alguns mitos que vão falar sobre é, origem das máscaras, né? Vão dizer que no tempo mítico, são vários mitos, esse é um exemplo, né? Que falam da origem das máscaras. Mas um exemplo é uma época em que bastava você é, flechar, flechar uma árvore, uma árvore dessas espécies de árvore que dão tururi, bastava você flechar uma árvore que já caía a máscara pronta. Né? O Levi-Strauss vai dizer que eles estão associando, existe uma associação, né,
na cultura ticuna, né, entre a fabricação de máscaras e a caça, né, porque se trata de flechar uma árvore, né, então é uma atitude ali, uma ação típica da caça, né? Então se você está flechando uma árvore, automaticamente a árvore já te dá o tururi pronto, a máscara pronta, já adornada, pintada, costurada, né? Então, esse mundo exaustivo do trabalho para se fazer uma máscara hoje é o resultado aí de algum erro, né? De alguma perda aí do tempo mítico, né? Assim como no tempo mítico, os seres, as pessoas eram imortais e por algum erro também, né? Começam a se tornar mortais, né? A perda da imortalidade é um tema mítico muito recorrente, não só entre os ticuna, mas entre vários povos, né? Muitas, muito da mitologia que está ali em torno da festa da Moça Nova, do ritual de iniciação das meninas ticuna, vão falar disso, né? Que é o tema da vida breve, né? Como vai dizer o Lévi-Strauss, né? Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês. Ele vai dizer, olha, esse tema tão recorrente de perda da imortalidade, eu vou chamar de tema da vida breve, como a vida se abreviou atualmente, né? Então, a gente pode ver aqui nesse slide as pessoas aí nessa foto mais no alto, né? As pessoas batendo tururi, né? Batendo tururi, e aí aos poucos a casca vai se soltando, né? Chama-se entrecasca porque não é exatamente a casca, que a casca vai também esfarelar, vai soltar, e o que vai ser aproveitado mesmo, né? Como suporte para a máscara é o que está entre a casca propriamente e o tronco, né? Que aí é uma fibra mais, parece mesmo ali um tecido, né? Parece um tecido, mas não é. É uma fibra que é batida para ela ficar esticada, para ela ficar uniforme, homogênea, né? A gente vê aqui nessa segunda foto de cima a pessoa tirando, né, a entrecasca inteirinha, né? Inteirinha. Isso aqui tá chegando nesse ponto aqui, você tem que ter trabalhado uma tarde toda batendo o tronco. E aqui por fim, na parte de baixo, as pessoas já esticando o tururi, batendo neles, batendo neles para conformar ali irregularidades, né, para ficar parecendo um pano, um tecido, né, bem homogêneo, bem bonito, sem rasgos, sem furos. E aí depois ainda esse, esse tururi vai ser lavado no rio, vai ser secado, vai ser pintado, né, costurado, se transformar numa roupa ali que vai ser usada na festa pelos mascarados. E aqui o processo de pintura do tururi, né? Existem várias técnicas também, né? Então, principais delas, você pode pegar, por exemplo, uma raiz de cúrcuma e aplicar diretamente no tururi. Aqui vocês conseguem ver nesse slide mais de perto como é a estrutura desse tururi, né? Ele remete a alguma coisa que parece um tecido, né? Mas não é um tecido, é uma entrecasca batida, né? Até ela ficar esticada, homogênea. Então a gente tem a aplicação aqui nesse slide de uma raiz de cúrcuma direto na fibra, né? Para dar esse tom amarelo, alaranjado. E aqui, por exemplo, um pedaço de talo de buriti que é usado como uma espátula, né? Um pincel para aplicar as tinturas mais líquidas, né? Seja ela roxa, vermelha, verde, azul, são esses tons, né? Tons bem fortes, né? E aqui, por exemplo, um, um carimbo, que é usado aqui para reproduzir a mesma imagem várias vezes nas pinturas de máscara. E aqui um carimbo mais antigo, coletado pelo Harald Schultz. Mostrando um pouco do processo aqui de construção da máscara, né? Ela é costurada também, né? Principalmente as franjas da máscara, o cabelo do mascarado, né? Ela é costurada aqui, uma moça costurando a máscara, imagem mais próxima, né? Mostrando a costura, para você juntar, por exemplo,
inferiores, aí de baixo você tem essa planta que é o matá-matá, que você tira ela e desfia ela já sai um pouco mais desfiada, né? Para você, muitas vezes você faz o cabelo vermelho ali de um mascarado, ou as franjas que vai no pé dos mascarados. Aqui as moças sendo pintadas com genipapo, né? Muitas vezes se aplica ali diretamente o genipapo, mas muito mais frequência é a tintura de genipapo que é usada para pintar todo o corpo da moça, né? E aqui já falei um pouco para vocês qual é a função disso, o que que isso faz, né? Isso troca a pele da moça. Todo ritual tem uma função, tem também uma eficácia mesmo, né? Tem uma eficácia no sentido de renovar a pele, né? Tem muitos elementos no ritual, nos desenhos, que fazem referência a seres que, do ponto de vista indígena, são seres imortais, né? As cobras que trocam de pele, alguns artrópodes, alguns insetos que também trocam sua casca, sua pele, são imortais, né? Então, uma das intenções da festa é trocar a pele da moça, trocar o cabelo da moça, que são cabelo e pele de Unatu, mortais, por um cabelo e uma pele novas, né? Esse é um tipo de renascimento aí da moça, né? E aqui a pintura facial ticuna também, que atualmente é usada muito mais em contexto de festa, em contexto ritual, certo? Que é a pintura facial que você identifica o clã, né? O ticuna tem um sistema de parentesco, uma organização social que a gente chama de exogamia clânica, né? Exogamia clânica, ou seja, você não pode casar com alguém que é do mesmo clã que você, né? Tipo, eles têm dois grandes grupos de clãs, os clãs com pena e os clãs sem pena, e esses dois grupos de clãs, né? Dentro dos clãs com pena você tem as aves, né? Mutum, a garça, vários tipos de ave, né? E o japó, os clãs sem pena, que são os seres, os bichos, plantas que não são pássaros. Então tem o clã da onça, o clã do buriti, o clã da saúva. E quem é de clã de pena tem que se casar com o clã sem pena, né? E esses dois grupos de clãs vão trocando cônjuges entre si, certo? E para eu estou numa festa, eu fui ali me divertir, sou um jovem ticuna, eu identifico imediatamente se eu posso namorar uma pessoa, né, se eu posso me casar com uma pessoa, simplesmente olhando a pintura, a identificação do clã, a pintura facial que identifica imediatamente ali as pessoas que estão na festa já identifica o clã da pessoa que tem a pintura no rosto, né? E aqui, como eu disse para vocês em outro momento, a moça ali com os olhos vendados, né? Ela tá a todo momento, quando ela sai, aqui é o momento que ela sai do quarto de reclusão, ela já rompeu ali a estrutura de Buriti do quarto de reclusão, né? E tá, tá, tá saindo num momento muito vulnerável também, né? Ela tá bastante cansada, ela passou vários dias acordada ali, só ouvindo conselhos, e ela vai saindo aos poucos, devagar, como se fosse um parto ali mesmo, né? Como se fosse a saída de uma borboleta de uma crisálida. Ela vai saindo aos poucos e com os olhos vendados, ela não pode ver nada, ela não pode também se manifestar ali, dar risada, ou chorar, ou falar, ela tem que ficar calada ouvindo, ela está passando por um momento muito crítico ali, muito perigoso, muita vulnerabilidade. Esse aqui, por exemplo, é um momento de aconselhamento, né? Um momento de aconselhamento. Tem vários momentos em que esse tipo de canção, que eu chamo de canção de aconselhamento, o quen, né? É acionado na festa, e a gente pode ver as moças já todas pintadas, adornadas, a gente já está nos momentos finais do ritual, da festa, né? Então as moças são pintadas, adornadas, passaram um tempo longo na reclusão, estão saindo, a festa marca isso, né? A festa marca a comemoração, a celebração ali da saída das moças
da reclusão, da saída das moças da sua infância, da entrada delas na idade adulta, é um ritual de passagem. E aqui o papel das cantoras e cantores aconselhando essas moças, né? Permaneça sempre próxima da sua mãe, não seja malcriada, escolha uma pessoa correta para você se casar, não vai se casar com ninguém que seja do mesmo clã que você, né? Você tem que se casar com alguém de outro clã. Se você é do clã da onça, você tem que se casar com alguém do clã de pássaro. Se você é do clã de pássaro, você tem que casar com alguém que não seja dos clãs de pássaro, do clã sem pena, e por aí vai. São muitos conselhos, muitas canções, essas canções são bastante complexas também. Aqui cada cantor vai estar cantando uma canção diferente, eles não estão aí num coro, né, em uníssono, eles estão aqui cada um cantando baixinho e tocando, né, para cada uma dessas moças que estão sendo iniciadas, né. É uma cena muito recorrente nas festas de Moça Nova. A gente pode ver aqui nessa foto, por exemplo, que o cantor está com o rosto virado bem direcionando o canto dele, né, para o ouvido da moça, para que ela escute, para que ela ouça os conselhos. E vejam a mão das moças, o rosto, elas estão cobertas, ele completamente pintadas de genipapo, né? O genipapo ele troca não só a pele das pessoas, das moças, mas ele também serve também para aplacar o cheiro do sangue, né, das moças. As moças tiveram sua primeira menstruação, é um momento muito perigoso, muito vulnerável, e o cheiro da menstruação atrai vários seres do cosmos aí que podem ser perigosos para essas moças, né? Então, é importante elas se protegerem com o genipapo, assim como os recém-nascidos, né? Também tem cheiro de sangue, então eles têm que ser pintados do corpo inteiro, né? Da cabeça aos pés. Toda a pele deles são pintados com genipapo para aplacar, para tirar aquele cheiro de sangue, né? Isso acontece também com o homicida, né? A pessoa que mata alguém numa guerra, né? Atualmente isso não acontece, mas antigamente, quando se matava alguém em guerra, em conflito de guerra, o guerreiro depois tinha que passar genipapo no corpo todo também para tirar o cheiro do sangue do inimigo que foi morto, né? Uma fotografia de um dos mascarados. E esse aqui é o que eu falei do perigo dos mascarados, né? Eles estão ali dançando na festa, mas a todo momento eles vão assediando ali, tentando atacar o quarto de reclusão, né? O quarto das moças estão guardadas ali, protegidas, né? Eles vão, às vezes, tentando atacar, mesmo quebrar o quarto, e aí eles são dissuadidos, são controlados, as mulheres, os homens vão conduzindo eles para não causarem nenhum dano, nenhum mal, né? E principalmente eles vão recebendo bebida e carne moqueada, né? Como a gente pode ver aqui. A gente pode ver nessas sequências de foto aqui, ó, um rapaz aqui, um senhor tirando carne moqueada do giral da casa, né? Ele pega a carne moqueada que está no giral e passa aqui, ó, carne moqueada, né? A carne, ela é moqueada, ela passa por um processo ali de defumação, né? Uma maneira, para quem não sabe o que é carne moqueada, pensem que é uma carne defumada, mas durante muito tempo, muitas horas. Então é uma carne que já está seca, né? Já não tem tanto sangue também, isso é importante. Então ele passa esses presentes, né? Essas, essa troca de máscaras por carne moqueada é um momento importante do ritual, porque é um momento em que você vai aplacar ali as investidas dos mascarados, né? Então eles vão sair felizes da vida aqui com os seus moqueados, ou então vão tomar caldo de pajaru, que é uma bebida muito nobre, né? Que as pessoas recebem na festa, que essa moça está dando caldo de pajaru na boca do mascarado aqui, né? Então, só fazendo uma conexão aqui com o começo da aula, vocês se lembram que a gente viu uma, uma gravura em que as moças estavam aonde, né? Estavam justamente no giral da casa, né? E esse rapaz está tirando a carne moqueada da onde, né? Do giral da casa, né? Isso conecta as duas coisas, ou seja, ao invés dos mascarados levarem as moças, né, que essa é a intenção deles, é uma intenção predatória,
perigosa, né? Eles são enganados, de certa maneira. Eles levam, ao invés de levar as moças, eles levam carne moqueada e bebida fermentada. Para finalizar essa aula, já estamos bem próximos aqui do fim, eu quero mostrar para vocês como é essa dança das moças com os mascarados, né? Que é uma dança, como eu disse para vocês, que é uma dança que mais se parece com uma luta, né? Então eu tenho uma pequena edição aqui de uma festa de moça nova, vocês vão ver que é algo que é bem animado, né? As pessoas falando, gritando, as crianças em polvorosa ali, e as moças nessa dança que se parece muito com uma luta, vocês vão ver. Bom, eu coloquei aqui mais para a gente ter uma ideia, né, de como é a dança dos mascarados, como se passa aí a apresentação que fazem esses mascarados. Bom, o que eu preparei para essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? A minha tese de doutorado ela foi reelaborada e reescrita e lançada em livro, né? Que é esse livro aqui, ó, A Festa da Moça Nova, né? Que aí é um trabalho mais extenso, né, sobre a Festa da Moça Nova. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também para adquirir um livro desse. E aqui tem mais detalhes, né, das máscaras, instrumentos de cuna, né? Fiz alguns filmes sobre a Festa da Moça Nova também. Mas agradeço mais uma vez, né, o convite, professor Aristóteles, pela iniciativa de montar esse curso maravilhoso, né, com professores incríveis, a cultura indígena, povos indígenas, para o museu, para esse museu que é tão importante para a cidade de São Paulo, né, que eles estejam cada vez mais nesses espaços, né, nesses espaços que nem sempre foram acolhedores com essas culturas, né. É isso, pessoal. Acho que a gente pode finalizar a aula por aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, pode escrever aqui, sociais@hotmail.com, meu e-mail. Estou à disposição aí para a gente conversar.
Tá bem? Grande abraço.